Carnaval em Alagoas teve 5 mortes e 21 acidentes que foram registrados nas rodovias alagoanas. Um dos acidentes com vítimas fatais ocorreu em um trecho da RS-115 no município de Igaci, ainda no domingo. 4 pessoas da mesma família seguiam viagem para a cidade de Juazeiro, no Ceará, onde iriam pagar uma promessa. As vítimas estavam em uma Hilux, quando no sítio Palanqueta colidiu em outro carro de passeio modelo Nissan Kicks, que estava fazendo a conversão para entrar no povoado. Com o impacto, uma mulher foi arremessada do veículo e faleceu no local. Ela foi identificada como Vera Lúcia Miranda, de 76 anos. Ela morava no povoado Peleve Novo, em Limoeiro de Anadia. A irmã de Vera Lúcia, identificada como Sara Miranda, foi socorrida ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, mas morreu na unidade médica. Sara Miranda estava morando no condomínio Ouro Verde, em Arapiraca. Os demais ocupantes do carro são o marido e o filho de Vera Lúcia. Eles estão internados no Hospital de Emergência do Agreste. 2.424. Esse foi o valor da fiança paga pelo homem que atropelou e matou o corredor Anderson Andrade, de 35 anos, para não ficar preso pelo crime que cometeu. A informação divulgada pela Polícia Civil de Alagoas causou revolta entre a população. A identidade do preso não foi divulgada. O acidente ocorrido no último sábado na parte alta de Maceió, em que um homem foi atropelado por um veículo enquanto fazia caminhada. O agente Danilson Ferreira, chefe de operações da especializada, fala sobre o caso e diz que mais testemunhas serão ouvidas no decorrer da semana na delegacia. A Delegacia de Acidente da capital está investigando o acidente ocorrido nas imediações do sistema prisional no último sábado por volta de 5h20 da manhã. Após o acidente, o condutor do veículo foi preso em flagrante delito pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de falta de habilitação para dirigir veículo. O mesmo requereu junto à autoridade policial o habitamento da fiança. Foi habitado de fiança no valor de 2 salários mínimos. Nós iremos, ao decorrer da semana, coletar mais imagens do local, bem como arrolar mais testemunhas. Sob forte emoção, o jogador alagoano Pedrinho desembarcou no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas, na tarde de ontem, junto com a esposa e a filha, após dias de tensão na Ucrânia, país que está sendo atacado diariamente pela Rússia desde a última semana. Pedrinho integrava o grupo de jogadores brasileiros que estava confinado em um hotel com familiares na capital Kiev, cidade também alvo do bombardeio russo. O jogador e os familiares fizeram a oração do Pai Nosso para agradecer o reencontro em solo alagoano. Pedrinho disse que passou por um momento difícil, mas nunca perdeu a esperança de retornar para o estado para ficar próximo das pessoas que mais ama. Um jovem morador da cidade de Campo Alegre, identificado como Bento Douglas Torres Amorim, foi assassinado a tiros na tarde da última terça de carnaval, 1º de março. O crime ocorreu dentro de um balneário na cidade de Junqueiro. Douglas foi ao balneário para participar do último dia de festividades carnavalescas, juntamente com um grupo de amigos. O crime contra o jovem foi cometido por 2 homens, ainda não identificados, que fugiram em uma motocicleta Honda Bros. A dupla pagou para entrar no balneário, se aproximou de Douglas e efetuou os disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por tiros na cabeça e morreu no local antes de receber os primeiros socorros. Qual o sentido da quarta-feira de cinzas? Entenda. Salve, salve, eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Qual é o sentido das cinzas colocadas na nossa cabeça na quarta-feira de cinzas? Este é o programa Papo Católico, bem-vindo ao nosso canal. Na quarta-feira de cinzas, nas missas, a gente reproduz um costume que já é bíblico, já é judaico, de colocar e de usar as cinzas. Quando o sacerdote coloca cinzas na nossa testa ou sobre a nossa cabeça, ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho.
é o início da quaresma, que são 40 dias, sem contar os domingos, até a Páscoa, ou 46 dias com os domingos até a Páscoa. É um tempo de conversão, é o tempo de mudança de vida, é o tempo da semente morrer para que ela nasça, é um tempo de rever a nossa história, é um tempo favorável, é um tempo de conversão, é um tempo que nós fazemos penitência, não porque Jesus, o sacrifício dele seja incompleto, não, mas porque o sacrifício dele é suficiente e fez com que as nossas dores, as nossas ofertas, nossos jejuns tenham valor quando oferecidos e unidos ao sacrifício de Jesus. Como diz São Paulo, completo ao sacrifício, completo na minha carne, o que faltou ao sacrifício de Jesus. Então, os antigos judeus, eles já usavam as cinzas, principalmente costumavam sentar sobre cinzas para simbolizar o arrependimento e a sua volta a Deus. As cinzas bentas são abençoadas, né, antes de colocarem sobre as nossas cabeças, fazem nos lembrar que nós somos mortais, que nós somos fracos e que nós somos do pó e ao pó voltaremos, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 19. Bom, esse símbolo das cinzas, né, quando você vê alguém cremado, você vê às vezes uma pessoa grande, né, ela era forte, ela era pesada, às vezes até obesa, e quando passa pelo crematório sobra só pó, sobram só as cinzas. E é justamente isso que a cinza, essa liturgia externa, vem nos lembrar da necessidade da conversão interna, lembrar que nós somos passageiros, lembrar que a vida é muito rápida e que nós devemos aproveitar a vida. Mas que aproveitar a vida não é cair no pecado, fazer o que a gente quer, fazer tudo o que lhe der na telha. Não, isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é saber que aqui é temporário, que a nossa casa é o céu, que o céu é o nosso lugar e que existe uma morada para nós. E que nós, para isso, precisamos nos converter e aceitar a salvação gratuita, conquistada a alto preço por Jesus na cruz. Bom, livro de Esther, capítulo 4, de 1 a 3, diz uma citação de uso no Antigo Testamento de cinzas. Quando soube Mordecai que tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos deles deitavam em cima de um pano de saco e em cinza. Jó capítulo 2, versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Um caco, não um saco. Pegou um caco para com ele raspar-se. Isaías 58, 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Claro, aí o Isaías não é que ele está falando do ritual contra o ritual, ele está falando que não adianta o ritual externo sem a conversão interna. Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e de cinza. E tem outras passagens, mas é só para você entender que isso já é uma tradição bíblica, uma tradição antiga de cobrir-se de cinzas. Então, tá aí, né? A cinza lembra que do pó a gente veio, do pó a gente vai retornar e que somos bastante frágeis, às vezes até um vírus, uma pequena bactéria, infelizmente, pode nos tirar a vida. Essa brevidade, essa fragilidade da vida deve lembrar a nós que aqui nós estamos de passagem. Nós não podemos se apegar muito a este mundo, devemos cuidar, sim, viver bem à medida do possível, mas que o nosso rumo, a nossa meta é e são as moradas eternas. Sou Daniel, esse é o canal Papa Católico. Gostou, deixa o joinha, comente aí, né, se você já foi na quarta-feira de cinzas, na missa, se você participou deste ritual, recebeu as cinzas bentas. O ideal é ficar com as cinzas até que o sol se ponha, né, em sinal de penitência e de arrependimento, ou seja, você só vai lavar à noite quando você for tomar banho, tá bom? Um grande abraço, valeu e até o próximo Papo Católico. Tchau, tchau.